nações. Ninguém saberá o dia em que o Evangelho foi pregado a todas as nações. Ninguém. Sabe por quê? Porque, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 10, além do testemunho que eu sou chamado a dar em todos os povos e a todos os homens, Deus está também dando testemunho de si mesmo. Deus está dando em sonho, em palavra, em revelação, em coisas que estão para além da nossa compreensão. Ele está falando de si nos lugares mais inusitados, as pessoas mais estranhas, nas horas mais esquisitas. Eu teria aqui uma multidão de casos a contar, mas não haveria papo de graça se eu proliferasse essas ilustrações. Isto dito, eu quero pedir ao Daniel para rodar aí, não a matéria do domingo da Record, do domingo especial, né? Domingo espetacular. Domingo espetacular da Record, mas a de ontem, do Jornal da Record, já anunciando que o mistério estava acabado. E também com uma advertência para você, que deixou aqui a mensagem, ou vários de vocês, com o Braulio dizendo: avisa o Caio que uma família inteira foi arrebatada em São Paulo. Eles avisam não. Significando dizer que os caras creram na possibilidade de um arrebatamento VIP. Pelo amor de Deus, leiam 1 Coríntios 15, leiam Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele diz: todos nós, num grupo da Praça da Sé, todos nós, os que tivermos crido, seremos transformados naquele dia e hora, ao soar da última trombeta, que só os discípulos ouvirão, e nós seremos transformados, e todos nós, os que somos dele, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Não um grupinho VIP de um lugarzinho que, se considera VIP, já é pura loucura, surto e heresia. Roda lá, Daniel. De uma família que sumiu de casa impressionou milhões de brasileiros. Amigos do bairro e parentes disseram ao Domingo Espetacular que a família acreditava que o mundo ia acabar e por isso deixou tudo para trás e foi embora. Tudo começou depois que eles passaram a fazer parte de um grupo religioso. A agonia terminou hoje, em Ourinhos, a 370 quilômetros de São Paulo. A notícia que pais e irmãos finalmente foram encontrados chegou por telefone. Saber que eles estão bem, com vida e sem nenhum dano, para mim é maravilhoso, né? É uma emoção muito grande, né? As fotos mostram o embarque deles na rodoviária de Ourinhos, interior paulista. A história desse grupo religioso foi mostrada ontem no Domingo Espetacular. Era aqui, neste bairro de Diadema, na Grande São Paulo, que seu Pedro morava com Dona Antônia e 2 filhos, Henrique, de 22 anos, e Thaís, de 18. Seu Pedro trabalhava como vendedor. Sempre foi um homem pacato e religioso, mas, segundo a filha, de repente, o comportamento dele mudou radicalmente. O vendedor passou a pregar contra as igrejas em geral. Ele também falava de forma agressiva e radical sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus. Dona Antônia abandonou o emprego. Os filhos Henrique e Thaís também deixaram o trabalho para seguir a crença do pai. Antes, se reuniram com outras 8 pessoas para um jantar, que foi chamado por eles de a última ceia. A reunião aconteceu na casa do seu Pedro no último dia 13, um domingo. Eram 12 pessoas, o número de apóstolos na última ceia de Cristo. Durante o jantar, o grupo fez diversas leituras da Bíblia. Depois eles rasgaram dinheiro e cortaram documentos pessoais. O grupo ainda destruiu um computador. Por fim, deixaram bilhetes e dinheiro para os parentes e foram embora. E seguiram a pé para um destino desconhecido. Estamos chegando aqui na sala, que está exatamente da mesma maneira que a Patrícia encontrou no dia em que a família desapareceu. Aqui, bom, é o computador, né, Patrícia? É o computador deles, né, que meus irmãos ficavam acessando no Orkut.
né? Era direto. Quebrado, tá quebrado aqui. Eles quebraram, cortaram os fios, né? Até... São esses fios aqui? Esses fios aqui. Todos cortados? Todos cortados. A televisão, eles cortaram o cabo, né? Os cabos também foram cortados? Foi cortado. Na mesa deixaram bilhetes e dinheiro. Entre os bilhetes, papéis com anotações de versículos da Bíblia e um ideograma do calendário hebraico. Através do calendário hebraico, eles falaram que teriam mais ou menos a conta de que Jesus estaria voltando nesse dia 14, às 2 horas da tarde. Amigos e parentes acham que a família foi influenciada por 3 pregadores, Giovanni, Márcio e Roberto, suposto líder do grupo. Esse Roberto, ele entrou nessa família, ele acabou com essa família. Ele não pensou nas 2 crianças que tá aí, ele não pensou na filha dela que ficou, tá entendendo? Ele mexeu com a cabeça de todo mundo. Era aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo, que Roberto, Márcio e Giovanni se revezavam nas pregações. O tema era sempre o mesmo, o arrebatamento. Só que para eles, esta profecia tinha data e hora marcadas para acontecer. Eu não sei se é seita, eu não sei se é satanismo, o que é isso, a gente ainda não descobriu, mas tiraram eles do caminho da verdade e levaram para o caminho da mentira. Além dos 4 membros da família de seu Pedro e dos 3 pregadores, havia uma outra família no grupo. O irmão de seu Pedro, José Carlos, a mulher dele, Valcilene, e os 3 filhos, Carla, Rubens e Moisés. Carla e Rubens participaram do jantar e se lembram de tudo o que aconteceu. Eles falaram que eles iam ser arrebatados, né? Que eles iam sair andando, que quando desse 2 horas Jesus ia tirar eles da terra, que havia um anjo materializado e ia tirar eles da terra. A família e os amigos querem entender o que afinal seu Pedro, a mulher e os filhos foram fazer a quase 400 quilômetros de casa. Tem que glorificar Deus e agradecer, porque e os verdadeiros culpados pagarão por isso. Graças a Deus não aconteceu nada, que é um alívio. A triagem das cartas enviadas. É um alívio. Agora, onde estará o Roberto? Eu quero saber aonde está o Roberto, onde é que ele se arrebatou, Roberto? Esse enganador surtado. Onde estará o Roberto? Roberto, aonde estás? Aparece, Roberto. Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 15 ao 18, ainda o seguinte: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que morreram antes de nós. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos até esse dia e hora, seremos arrebatados, tomados, como Jesus disse, juntamente com eles, com os que tiverem ressuscitado. Isso é tudo uma questão de átimo de tempo. Paulo diz antes, depois, com categorias que estão para além do cálculo quântico. Nós seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E conclui dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ele não diz desesperai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pelo amor de Deus, volte a ler a Escritura, volte a ler o Novo Testamento, volte a deixar que a sua mente seja formada exclusivamente pelo que está explicitado, ao invés de ficar
correndo atrás de supostos profetas que tiveram novas revelações. Todos esses caras das novas revelações são enganadores, ou são surtados, ou são apenas aqueles que manipulam essa hora, tomados por ambivalência. De um lado, alguns deles realmente estão angustiados, mas do outro lado, surge a vaidade do surto de poder, de quererem exercer domínio sobre almas mais frágeis. Não seja você jamais nenhum deles, porque a advertência de Jesus é: a calamidade será tão grande, a perplexidade será tão inimaginável, que a mente de muita gente não suportará a pressão. E não fossem aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Todavia, não andem atrás de Cristos, nem aqui e nem ali. Porque Jesus foi explícito. Aquele Cristo que já nos foi designado, frente ao Ocidente, todo olho verá. Não haverá equívoco, não haverá revelações misteriosas, não vai estar num deserto, numa caverna, eschuá-lo, nem vai estar no interior de uma casa, nem vai estar já como Bahá'u'lláh, andando pelas ruas do Irã, como um Cristo perdido no meio da multidão. Não entrem nessa, em nenhuma perspectiva. Nem do Cristo auto-anunciado, nem do Cristo que voltou e é indicado, nem do falso profeta que diz que sabe a hora e que usa a Bíblia. A Bíblia serve para qualquer coisa. Eu já disse a vocês, se eu fosse um cara sem Deus, conhecendo a Escritura como eu conheço, dava para fazer todos os esquemas que eu quisesse, bem montados, para enganar uma quantidade enorme de otários sem Deus na vida. Nesse mundo. Fácil é enganar esse povo que não conhece o Evangelho e que não tem raízes na palavra, mas em raízes no Senhor, tanto mais quanto você veja que os dias vão se tornando confusos, como confusos ficarão cada vez mais esses dias que nos aguardam.